milagres de Deus. É complicado você colocar um homem e uma mulher sob o mesmo teto, principalmente quando esse homem e essa mulher ainda têm educações distintas, né? Porque sempre existem comparações, a forma com que um foi educado, a forma com que o outro foi educado, e sempre um acredita que a forma com que foi educado foi melhor do que a do outro. E aí vem novos conflitos, né, onde um quer educar seu filho de acordo com a maneira que foi educado, e o outro acha que a maneira que ele foi educado foi mais eficiente, e aí começam as acusações e começam os apontes com relação ao pai de um e o pai do outro, começam os apontes com relação às falhas educacionais hoje contempladas pelo cônjuge nos seus comportamentos. Então, você colocar um homem e uma mulher sobre o mesmo teto é um milagre. É sobrenatural de Deus. E dentre muitas coisas que afetam um casamento e que levam um casamento ao divórcio, talvez você já tenha aí na ponta da língua dizendo adultério, a agressão física. Mas será que as coisas são tão óbvias assim? Será que é tão fácil identificar aquilo que destrói um casamento? O que destrói um casamento, querido, são raposinhas. O que destrói um casamento são coisinhas muito pequenas. Coisas muito grandes, coisas muito surpreendentes, normalmente causam um estrago muito grande, mas não irão destruir o relacionamento em si. Pelo menos naquele momento, não. O que acaba com um casamento são coisas que ocorrem de forma recorrente. É o dia a dia. E eu queria que você compreendesse, como nós falamos ontem, que o momento que eu decido me divorciar da minha esposa, eu não estou apenas quebrando uma aliança que eu fiz com ela um dia, mas eu estou quebrando uma aliança que eu fiz com Deus. Né? O ato de querer me separar, o ato do meu divórcio, é uma quebra de aliança. Eu estou sendo desleal, não apenas ao meu cônjuge, mas principalmente eu estou sendo desleal a Deus. Aonde há temor, todo relacionamento que é baseado em temor a Deus, o ato de deslealdade ao próprio Deus nos coloca no prumo, nos faz buscar mais equilíbrio, nos faz sermos mais racionais e menos emocionais diante de alguns conflitos existentes no casamento. Conflitos esses que muitas vezes me fazem dormir na casa da minha mãe, dormir na casa do meu pai ou dormir na minha sala. E aí eu queria que a gente compreendesse um pouco a quebra dessa aliança conjugal, partindo do princípio da natureza do divórcio. O divórcio não foi instituído por Deus, está lá no versículo 16. O divórcio foi algo instituído pelos homens, 100% homens. Deus regulamentou o divórcio, mas não o instituiu. Tá? O desejo do divórcio, a vontade de se divorciar, isso foi algo que nasceu 100% do homem. Deus regulamentou, mas quem instituiu foram os homens. Deus criou única e exclusivamente o casamento, a união entre homem e mulher. Mas Deus não criou o divórcio. O homem criou o divórcio, Deus o regulamentou. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. O divórcio não é e jamais será a vontade de Deus. Tem gente que se justifica às vezes no processo de separação, dizendo que é um aviso de Deus. Deus está me dirigindo a separar do meu marido. Não é vontade de Deus que eu permaneça casado. Querido, se existe uma coisa que você pode ficar certo, que foi instituído por Deus e que nada é mais precioso para Deus, chama-se a sua família, a sua casa. Né? Ontem nós falamos um pouco sobre essas uniões instáveis, sobre essas uniões reprováveis, mas a gente vai trabalhar hoje que todo casamento, sem exceção, por mais impossível que ele possa parecer, ser restaurado, a partir do momento que cremos num Deus do impossível, num Deus que tudo pode, e proferimos inclusive essa crença, essa fé,
nós não podemos nos abalar de primeira. Temos que crer verdadeiramente que é possível sim uma mudança e uma transformação. Porque se esse homem e essa mulher que vivem comigo hoje já foram sim produto do meu amor, o que aconteceu no meio do caminho? Qual a razão? E dentre as infinidades de situações que podem acabar com o casamento, claro, eu sempre digo e repito que nada mais grave do que a perda de comunicação, quando um casal não se comunica mais, quando um casal não consegue mais se comunicar, porque todo casamento, dependendo das ocorrências, das situações, muitos cônjuges desenvolvem dentro de si mágoas. Dizem que superaram, dizem que perdoaram, mas na primeira briga tudo volta e tudo é jogado na cara novamente. Chega num determinado momento que esse casal não consegue mais se comunicar, porque o casal sempre começa a achar que o outro está falando aquilo com segundas intenções. Né? Quando o marido diz que deseja mudar, que vai haver uma mudança, chega num determinado momento em que a esposa ouve aquilo e acha graça porque não acredita mais. Da mesma maneira, é aquele marido que se queixa daquela esposa, que está sempre se queixando, que está sempre murmurando, que extremamente tola e que promete que vai mudar, que vai transformar o seu comportamento, seu caráter, esse desequilíbrio emocional, e esse marido não crê, não acredita mais. Por quê? Porque esse casal perdeu a comunicação. Eles estão tão entranhados de mágoas e rancores que eles não conseguem mais ouvir pelo coração. A audição ela está 100% racional, baseada numa cegueira emocional que me confunde. Outra coisa que acaba casamento se chama zona de conforto. Zona de conforto é um câncer para o ser humano em todas as suas áreas, porque zona de conforto significa dizer que eu estou sem lutas. Zona de conforto significa dizer que até aqui acabou, né? Estar na zona de conforto é estar no meu ambiente de segurança. Ou seja, se eu estou num ambiente de segurança, eu não estou enfrentando nada novo. Não se conquista algo que já se conquistou. Não se conquista algo sem esforço, sem alguma dificuldade, né? E o casamento é assim, amados. Quando a gente casa, normalmente a mudança da saída da casa dos pais, agora vamos morar sozinhos, estar junto agora 24 horas com alguém que nós sonhamos um dia casar, tudo é novo, né? Então, as coisas elas são sempre uma fantasia. As pessoas falam assim, a crise dos 7 anos, não tem crise de 7 anos não, isso é pura crença, besta. Crise tem toda hora, todo momento, se você deixar. Você pode ter crise com 1 ano de casado, você pode ter crise com 3, você pode ter crise com 30 anos de casado. O que nós não podemos permitir de forma alguma no casamento é nos colocarmos nessa zona de conforto miserável que, infelizmente, maridos e esposas são levados a cair nele. A zona de conforto, queridos, nos leva a não nos cuidarmos mais dentro de casa. É quando a sua esposa já não coloca mais aquele lingerie espetacular, preto, vermelho, rosa. Agora os tons são creme, pastel, né? As coisas começam a mudar, né? O homem já não está mais preocupado com a maneira com que ele chega dentro de casa. Agora a luta dele está com os elásticos dos pijamas, porque o bucho cresceu, o caba se largou completamente. A zona de conforto quebra todo o encanto. A zona de conforto nos faz cada dia mais nos tornarmos irmãos e menos parceiros. Né? Tem marido que começa a beijar na testa. Homem, marido que é marido não beija na testa de esposa, não faz isso. Se você está beijando na testa da sua esposa, pare de beijar na testa da sua esposa. Eu digo a você, querido, não se permita beijar na testa. Ah, pastor, é tão bonitinho, é cuidado, é zelo. Não beije na testa da sua esposa. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Tem marido e esposa que cria o hábito de chamar a esposa de mãe. Né? Ô mãe, gente, me desculpem, eu perdi aqui todos os comentários aqui que vocês fizeram, porque acabou que ele parou aqui, e eu tava achando estranho, eu falei, o povo não tá participando hoje. E aí, queridos, aquele marido chega em casa e começa a chamar a esposa de mãe. Misericórdia, não faz isso, corra desse negócio de chamar marido e esposa de mãe.
Porque, querido, quando você começa a chamar sua mulher de mãe, você não quer mais nada com ela, a não ser tratado como filho. Fuja desse negócio. É meu amor, meu tesão, minha gostosa, meu gostoso. É isso mesmo, gente. Dentro de casa, entre quatro paredes principalmente, a fantasia tem que acontecer. Não se permita cair dentro dessa zona de conforto miserável do cabo que chega em casa, se deita no sofá e não quer mais conversa com ninguém. Você não pode permitir em nenhum momento que essa zona de conforto que muitas vezes te faz parar aí nesse emprego que você está, sem nenhum tipo de chance de crescimento, essa zona de conforto que te faz aí ficar nessa de achar que está tarde para começar a estudar, essa zona de conforto que te faz achar que porque que estamos com um índice de desemprego muito elevado, que por causa disso você não vai sair distribuindo currículo, você não pode em nenhum momento, queridos, admitir que essa zona de conforto venha fazer parte da sua vida conjugal. Porque, olha, zona de conforto separa mais do que adultério. Pode ficar certo disso. Até porque a zona de conforto muitas vezes é a causa que me levam a adulterar. Então, esposa querida, essa live era para estar fazendo com a pastora Rosa. Então, esposa querida, não deixe nunca de parar de apimentar a sua relação com seu maridão. Não faça isso não. Não faça isso não. Maridão, a mesma coisa. Você não precisa presentear a sua esposa só nas datas. Somente nos dias de aniversário, no dia das mães ou no dia da mulher. E olhe lá, né? É muito importante que você surpreenda a sua esposa. Surpreenda com uma rosa num dia que seja, uma cartinha, um bilhete. Mas surpreenda fora de data, totalmente fora de data. Estou falando do marido, viu, Anitta? Fique tranquila, estou falando dele agora. Eu sabia que eu ia começar a me questionar aqui, né? É muito importante. Não vamos entrar nessa. Tem gente que se converte e pronto, acha que, oh Senhor, chegou a hora do nosso amor, meu amor. Aí pega o lençol, faz o buraquinho no meio, que nem há 80 anos atrás, 100 anos atrás. Não, querido, Deus se alegra com o seu amor, Deus se alegra com o sexo entre marido e esposa. Deus se alegra em vê-los bem, Deus se alegra em vê-los, em nome de Jesus, saudáveis, sãos. Está cheio do Espírito de Deus, está inundando, está transbordando do Espírito de Deus. É olhar para a esposa e desejar mais do que qualquer coisa. É isso mesmo. Não precisa de Viagra, nem de Cialis, nem de coisa nenhuma, não. Tem velho aí de 65, 70 anos de idade, dependendo de Cialis, para conseguir fazer alguma coisa. Eu digo que se converta, que Deus vai te dar uma potência que você jamais um dia imaginou ter. Porque Deus provoca em nós uma limpeza completa de pensamentos, meus lindos. Deus provoca em nós, Deus tira nuvens e Deus nos faz olhar para as nossas esposas com muito mais desejo, com muito mais vontade. Mesma coisa você, minha querida esposa, joga aquela camisa de candidato político no mato. Não faz isso, joga aquela calcinha rasgada no lixo, joga aquele gibão, sabe aquele gibão que tem um bocado de mulher que tem mania de chegar no canto? Aí chega em casa, aí pega um gibão. O gibão que eu digo é uma fronha. É quase que pegar um lençol, fazer um buraco no meio, botar na cabeça, é quase uma burca. Não faz isso não, não faz isso não. Esteja à vontade em casa. Eu acho que em casa a gente tem que estar à vontade mesmo. Eu mesmo estou na maior enganação aqui. Eu estou com a camisa branca por cima e estou com um pijamão por baixo. Mas procure sempre estar bem. Não deixe que o seu relacionamento passe batido. Não entre nessa zona de conforto miserável que nós normalmente nos entregamos, nos jogamos nele. Não há nada mais valioso na sua vida do que sua família, do que seu casamento. Nada, não há nada mais valioso. E eu tenho uma palavra para você também, você esposa, você marido, que... Aliás, você esposa, você marido, você que está na live, que, peraí, como é? Pastor, eu usava uns pijamas que o irmão médico dele dava. Ah, não, aí ninguém merece, né, Cláudio? Eu vou orar por esse marido aí, pijama de médico dentro de casa,
De repente é porque ele está querendo brincar de médico com você, fazer um tratamento especial. Ô, Glória, eu não sei, irmã, isso aqui é uma revelação que Deus me deu agora. Recebe aí do jeito que você achar que deve. Mas, você que está nessa live, que não é casado, e que está assistindo a live, eu quero dizer a você, tem uma oração muito abençoada. Um dia nós estávamos numa reunião e o irmão veio compartilhar conosco que a palavra de Deus diz que o meu povo peca por ignorância, por não saber orar, por não saber pedir. É bíblico, né? O meu povo não recebe porque não sabe pedir. E aí, rapaz, tinha um irmão com a gente lá nesse grupo de homens que a gente tem, né, chamado Noite do Senhor, mais de 10 anos já junto, tá lá na comunidade. E aí, na hora da nossa oração, ele foi orar. E aí ele começou a orar da seguinte maneira: Senhor, eu quero, em nome de Jesus, uma loira de olhos azuis, uma mulher de Deus, uma mulher que seja rica, próspera e que, em nome de Jesus, me ame muito. E aí ficou todo mundo olhando para aquela mulher. Ficou todo mundo olhando para ele, com aquela oração que ele tinha feito, né? E aí, no final, que ele acabou de orar, ele falou: não me julguem, porque eu estou seguindo exatamente o que o irmão disse. Orar sendo rico em detalhes. E amém, assim foi. E aí esse irmão, durante um mês, todas as reuniões, quando ele ia acabar a oração, ele fazia essa oração: Senhor, eu quero uma loira de olhos azuis, linda, rica e cheia de Deus. E cheia de Deus. Eu falei, a gente pode pedir o que a gente quer, né? Não, Deus conhece o nosso coração. Se tem uma coisa que o irmão não estava sendo, era hipócrita, né? Ele estava dizendo realmente o que ele desejava, né? O que ele desejava. Mona, eu já te respondo, viu? E para quem já se divorciou e está no processo de restauração, nós vamos chegar lá. Para quem já se divorciou, a gente está aqui falando para você agora. Recebe essa palavra que eu estou dando aqui agora para quem está solteiro aí agora na live. Para quem está solteiro na live aí, recebe essa bênção, tá bom? E aí ele começou com essa oração. Nós chegamos no culto no domingo e eu estou lá sentado. Uma irmã chega para mim e diz assim: ei, você... O nome desse irmão, eu posso até dizer porque isso é um testemunho público, chama-se Eduardo Pinheiro Skate, né? Ele se casou com a Andréia, que é muito querida também. E aí, eu sei que eu estou lá no culto e alguém chega e diz assim: pastor, o senhor é amigo desse rapaz? Que o Eduardo, ele é careca. É um cara boa pinta e tal, mas é careca. O senhor é amigo daquele careca, né? Eu falei: sou sim, demais, homem de Deus, muito querido. E ela disse assim: pastor, tem uma amiga minha que está interessada nele. Será que o senhor não podia apresentar? Porque eu tenho uma unção danada de Santo Antônio. Eu também tenho essa outra vertente forte, casamenteira, né? A nossa pastora Rosa é altamente alcoviteira, é um negócio sério. Ela quer casar todo mundo, é uma coisa séria. E aí, queridos, eu olhei e falei: cadê sua amiga? Ela mostrou a amiga. Quando eu olho para a amiga, eu não acreditei. Fiquei todo arrepiado do jeito que eu estou aqui agora. Loira, dos olhos azuis, cheia de Deus, que a moça me disse, só não sabia ainda se tinha esse poder econômico, se ela era tão próspera e tudo mais. Eu digo: o que ela faz da vida? Ela fazia a mesma coisa que ele fazia. Ele era um cara próspero, ela também era uma moça muito próspera. Eu digo: Jesus amado, do jeito que ele pediu, eita Deus exagerado, como é que pode um negócio desse? Aí eu falei: deixa comigo. Chamei ele, falei: rapaz, eu acho que a tua oração Deus está atendendo. Ele falou: o quê? Eu digo: procura uma loira com uns olhos azuis aqui atrás de mim. Aí ele começou a olhar: não acredito. Eu digo: é sim. E nós vamos sair agora para jantar e eu vou armar um esquema de você, dela aí também, e vou te colocar sentado na frente dela. E assim nós fizemos, saímos do culto, fomos jantar, colocamos um de frente para o outro. Resumindo a história, depois de um ano, ele casou com a Andréia, né? Se casaram, são casados até hoje. Só teve uma falha na oração dele, porque ele pediu uma loira de olhos azuis, que fosse rica, que fosse cheia de Deus, mas ele esqueceu de pedir que morasse em Fortaleza. Ela morava em Alagoas. E aí ele se mudou para Maceió, foi morar lá durante muitos anos e agora retornou para cá e está conosco aqui. Só para você entender o poder da oração. Então você que está solteira aí, você que está solteiro, comece a partir de hoje, defina os mínimos detalhes, mas pelo amor de Deus, seja também são, tá? Seja são, não faça como eu falei ontem, aquele velho de 60 anos de idade está pedindo uma bichinha de 19 e 20.
né? Seja em nome de Jesus ungido, esteja cheio da sabedoria de Deus para pedir a alguém que realmente você acredita que venha lhe fazer muito feliz, né? Então, voltando aqui para o divórcio, a gente falou que divórcio não foi instituído por Deus, ele foi regulamentado por Deus, mas não foi instituído por ele, né? O divórcio foi algo criado pelos homens. O divórcio nunca foi, jamais será a vontade de Deus. Nunca abra a boca para dizer que o divórcio, Deus quer que eu me divorcie, Deus quer que eu me separe. Jamais. A família sempre será desejo de Deus. O divórcio é a quebra de uma aliança feita diante de Deus, né? Quando você se divorcia, você não está apenas quebrando uma aliança que você fez com uma pessoa, você está também quebrando a aliança que você fez um dia com Deus diante de todas aquelas testemunhas que ali estavam. O divórcio é uma apostasia do amor, né? O divórcio nada mais eu perdi a crença, eu não acredito mais, não faz mais nenhum sentido. O que dirá então uma apostasia até mesmo espiritual? Até que ponto, a partir do momento que eu decido me divorciar, que eu decido me separar dessa pessoa, como está a minha vida espiritual? Eu até hoje não conheci ninguém. Eu até hoje não conheci ninguém que se separou, que estivesse bem espiritualmente, né? Pastor, quando tem adultério e você se divorcia, a palavra de Deus ela deixa clara, só existe legalidade para a separação apenas diante de adultério, apenas pelo adultério. A partir do momento que você é traído ou que você é traída, aquela pessoa, vamos dizer assim, ela perde a responsabilidade sobre você. Você está livre. Você está livre para encontrar outra pessoa que, entre aspas, que tenha responsabilidade sobre sua vida, tá? Isso está lá no livro de Deuteronômio, está lá no livro de Êxodo, isso aqui está chancelado por Jesus Cristo no livro de Mateus, tá? Então, assim, para você ficar entendendo bem. Não sou casado, vivo junto, se eu me separar também é divórcio. Se você não é casado e você vive junto, a sua união ela não é abençoada por Deus. Se ela não é abençoada por Deus, o fato de você se separar, você está fazendo a vontade de Deus, tá? Então, se você hoje vive junto e você quer, em nome de Jesus, abençoar sua relação, busque em Deus a bênção do seu casamento, né? Busque em Deus, em nome de Jesus, a legalidade para essa relação. Homens e mulheres que estão juntos hoje, que não são casados, homens e mulheres hoje que têm relacionamento íntimo, né, sem serem casados, são homens e mulheres que estão em fornicação, que não agradam aos olhos de Deus, né, que não têm o agrado dos olhos de Deus. Agora você fala assim, pastor, eu sou casado com a minha esposa, nós estamos juntos aliás, nós não éramos casados, mas nós vivemos juntos há 15 anos, temos 2 filhos, e agora nós vamos nos separar. A minha pergunta é, como um casal que conheceu a Deus permanece junto durante 15 anos sem convidá-lo para estar presente nessa união? Essa é a minha pergunta, né? Se você não crê em Jesus Cristo, se você não é uma pessoa que nasceu de novo, se você não é uma pessoa que faz parte do povo eleito, a sua separação... Mas se você faz parte do povo de Deus, se você hoje se converteu, se você se batizou e você decidiu se separar, você está quebrando a aliança com Deus. Quais as causas do divórcio? O que é que pode nos levar a nos separar? Em primeiro lugar, a falta de cuidado de si e a falta do cuidado com o cônjuge. Começamos a banalizar essa relação, começamos a abrir mão das nossas responsabilidades como marido e como esposa. O casamento é como uma conta bancária. Guarde isso aí no seu coração. Olhe para uma conta bancária, olhe para o seu casamento. A diferença só é que, aliás, é a mesma coisa, né? Quanto mais eu deposito nessa conta, mais essa conta cresce, mais essa conta se torna vantajosa para mim, mais ela rende. Quanto menos eu deposito e quanto mais eu retiro, mais magra essa conta vai ficando, mais magro o meu relacionamento vai se tornando, né?
Então, assim, é muito importante que você olhe para o seu casamento, bem, nessa relação entre marido e mulher, eu tenho investido mais ou eu tenho retirado mais? Eu abri mão de forma mais veemente do meu eu em função do outro, ou o meu individualismo ainda fala muito alto, né? Porque tem muito marido que casa, muita esposa que casa, que diz, não é porque eu me casei que agora eu perdi a minha individualidade. Não é porque eu me casei que agora eu não posso. É sim, quando eu me caso eu me torno um com o outro. E todas as minhas atitudes é fundamental que elas sejam em comum acordo com o outro. Né? Esse egoísmo que é muito mais comum, inclusive, nos homens, e que fazem com que muitas mulheres se calem durante muito tempo de suas vidas, provocam as famosas explosões. É o famoso gota d'água, né? É quando a esposa ou o marido diz assim, eu explodi porque foi a gota d'água. A gota d'água não, você explodiu porque você se calou durante muito tempo e você deu legalidade para o que estava sendo feito com relação a você. Quanto mais eu me calo, maior legalidade eu dou aos comportamentos que as pessoas exercem sobre mim e eu não sinalizo que estou me incomodando. Porque, amados, não esqueçam, nós só sabemos o quanto dói quem leva pancada. Quem bate não sabe o quanto está doendo. E talvez você esteja apanhando nesse casamento e atrás de uma desculpa do não vou discutir, não quero confusão, não quero briga. Você continua apanhando que eu digo no sentido emocional, tá? Porque uma surra emocional, muitas vezes ela é muito mais grave do que uma surra física. Até o momento que você decide dar um basta. Só que a maneira com que você decide dar o basta é baseado em muita tolice e acúmulo de anos e anos. E aí você se esconde, você se justifica na desculpa de que você não sabe a vida que eu tinha, você não sabe o que ele ou o que ela fez comigo. Eu falei porque realmente chegou no meu limite. Não, você chegou no seu limite porque você deixou. Você permitiu chegar ao limite porque não foi ele que te fez chegar ao limite. Você quis chegar ao seu limite. É fundamental que haja sinalização, principalmente para homem. Homem é bicho burro, é burro mesmo. Homem é bicho burro. É burro no sentido de que homem não pega as coisas no ar. Não pega. A grande maioria dos homens não consegue compreender o universo feminino. Não consegue, tem dificuldade. O universo feminino é muito complexo. É complexo demais. E aí o grande problema está nisso, eu querer pensar com a minha cabeça. Gente, empatia é tudo. Só que a empatia no relacionamento conjugal ela é muito complexa. Porque eu me coloco no lugar do outro com base no que eu acredito. E é muito importante que eu tente compreender a forma com que ela pensa, que normalmente é muito diferente da minha. Mulheres são muito complexas, homens são muito simples. Em tudo. Em tudo. Seja na forma de agir, seja na forma de se comunicar, seja na forma de falar. O homem é extremamente simples. Eu acho que se você pegar um WhatsApp de um homem, a resposta mais comum em um WhatsApp de homem que você vai ver, qual é? Alguém sabe? Emoji, O homem é simples. O homem ele não gosta de ficar... Não, a mulher ela precisa disso. Então esses choques comportamentais, essas diferenças absurdas entre homens e mulheres, é que geram muitas vezes essas guerras dentro de casa, essas batalhas dentro de casa. Mas, meus amados, em nome de Jesus, nós fomos chamados para nos desafiarmos, e casamento é algo desafiador, porque casamento nos dá a coisa mais especial que a gente pode encontrar, a nossa identidade e o nosso caráter é genuinamente forjado. Porque é no casamento que eu começo a aprender a limitar as minhas vontades. É no casamento que eu aprendo a reagir. Porque o que forja relacionamento não é ação, e sim reação. A forma com que eu reajo às ações que são cometidas contra mim é que constroem o meu relacionamento com essa pessoa, não são as minhas ações. Porque agir é muito simples. A minha ação ela é embasada em conhecimento, em calma, manso também na grande maioria das vezes e tal. Agora, a forma com que eu reajo àquilo que me surpreende mostra o grau de maturidade, mostra o meu crescimento como pessoa e, acima de tudo, como filho de Deus.
E aí vamos falar um pouquinho sobre as consequências desse divórcio. Aliás, só para a gente lembrar aqui, as causas do nosso não, está repreendido, as causas de divórcio. Falta de cuidado de si mesmo e do outro, né? E falta de bom senso. Né? Lá no versículo que diz, ninguém com um resto de bom senso o faria, mas que fez um patriarca. Buscava a descendência prometida por Deus. Alguns estudiosos, queridos, se você parar para você analisar, muitos teólogos por aí vêm com a ideia do divórcio de Abraão, né? Abraão queria ter filhos, Sara não conseguia dar-lhe filhos e toda aquela situação e querem se pegar naquilo, né? Mas verdadeiramente eu creio, e aí é uma questão de fé, você vai encontrar algumas dúvidas aí teológicas com relação a isso, alguns questionamentos, né? Mas aquilo ali vem falar basicamente da criação. Gente, se você parar para você analisar, quem foi a primeira família criada por Deus? Adão e Eva. Adão e Eva foi a primeira família, pegou um homem e uma mulher, uniu os dois, no jardim do Éden, pronto. Entregou um jardim, eles podiam fazer qualquer coisa. A única coisa que eles não podiam fazer, aqueles dois abençoados, não podiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só o que eles não podiam fazer. O que foi que eles fizeram? Comer o fruto. Desobedeceram. Um homem e uma mulher, pouco tempo juntos. Olha no que é que deu. Aqueles dois ali já fizeram um estrago desse. Perderam a bênção, né? Como diz um amigo meu ali, foram demitidos por justa causa, né? Fizeram a única coisa que não poderiam fazer. Perderam a bênção. Foram lá para o Jardim do Éden. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. A primeira família criada por Deus, meus amados, perdeu o paraíso. Perdeu o paraíso, né? 2 assassinos, porque o que Adão fez foi assassinar a nação humana, né? Porque nós perdemos toda a bênção, morremos para a vida, né? Nos tornamos escravos do pecado, e um corpo, e um defunto. Isso aqui foi a primeira família. Para a gente ter noção do grau da seriedade, do quão complexo é ser família e ter família. Mas foi projeto de Deus desde o início. E você é projeto de Deus desde o início. Ah, pastor, esse homem que Deus me deu aqui, eu não sei se foi Deus que me deu, não. Eu posso garantir a você que se você casou na fé, se você casou conhecendo a palavra, você pode ficar certo que esse homem aí foi conduzido, foi dirigido por Deus para a sua vida, sim. Agora, querido, se você se casou no tempo da ignorância, aí é uma outra situação e o Senhor nos ensina a não olharmos para trás. Agora, se você se casou no tempo da fé com esse miserável, que você sabia que era julgo desigual, que você sabia que Deus condenava, e que você se casou com a doce ilusão de que você iria entrar no mistério e que a irmã do Karatê Gospel iria profetizar sobre esse varão e que esse varão iria se converter. Mas o que você levou para dentro de casa foi um bode. Esse bode está berrando no seu ouvido às 24 horas do dia. Eu quero dizer a você, infelizmente, minha irmã, você casou com engano. E o seu papel agora é orar muito por ele. Orar muito por ele, para que em nome de Jesus isso aconteça. Porque se o Senhor te falou isso, aguarde, espere no tempo dele. O problema é que a gente quer que Deus faça agora, né? A gente quer que Deus converta agora esse abençoado aí, que você entendeu que ele diz que ele seria um grande homem de Deus. Mas vamos para as consequências do divórcio, que senão não vou acabar novamente hoje, né? Consequência de divórcio. Primeira situação. O divórcio vai sempre provocar uma dor profunda na pessoa que se abandona. Ou seja, vamos separar, eu decidi me separar, eu já sei que eu estou provocando uma dor muito grande em alguém. E aí talvez nesse momento você esteja com muita raiva dessa pessoa, eu quero que se lasque mesmo, eu quero que aprenda e tudo mais. Não temos o direito disso, meu amado. Principalmente eu sempre digo, na hora do casamento, na hora que o casamento está em crise, é a única hora que eu digo, olha para trás.
Olha para como é que vocês se conheceram, a forma com que vocês se conheceram. Olha para o que esse homem tinha de tão interessante que te fez casar com ele. Olha para essa esposa, o que ela tinha de tão interessante que te fez casar com ela. Né? Olha para trás, lembra um pouco, traz a memória. Traz a memória o que te fez decidir casar. Né? A primeira coisa, para que você venha tomar essa atitude, com o entendimento do grau de ferimento, do grau de destruição que você vai causar nessa outra pessoa e principalmente nos frutos do seu relacionamento. Né? O choro de homens, esse choro o choro provocado pela separação. Um minutinho só. O que é, filha? Faz assim, Gustavo. O que é que você quer? Um minuto só, que a Isabela está aqui. Eu estou aqui no quarto dela. Você já deve ter notado. Tem muito rosa aqui. Diga, minha filha, o que é que você quer? Não, faz assim com o celular. Fazer só para como? poder pegar minhas... Assim? Pra lá. Então pronto. Vou falar com vocês aqui. O que é que você quer? E outra Diga. coisa, você podia ter ligado a luz, né? Pra ficar melhor. Tá certo, filha. Tá bom. Não aparece não, né, pai? Tá não, meu amor. Pode continuar. Agora só que eu não vou conseguir ministrar com você aqui agora nesse momento. São coisas de pai e filho, coisas de casamento, coisas de família, né? Que a gente tem que estar às 24 horas preparado. Porque quando você menos espera, no meio de uma live, chega uma filha, e filha, vocês sabem, filha precisa se produzir, filha precisa estar linda. O homem não, o filho não. O filho, se você chegar ali agora, ele bota uma camisa, nem pintei o cabelo. Se vacilar, ele entra dentro do banheiro, pega um sabonete, passa no cabelo, tá lavado, tá banhado. A mulher não, a mulher é um shampoo com 85 vitaminas, é um condicionador com 148 vitaminas de cacau, abacate, eu não sei para que tanta fruta, tanto legume para fazer com que o cabelo fique lindo e maravilhoso, né? Existem essas diferenças que são típicas, né, entre filhos e filhas. Por isso é que Deus nos convida para nos completarmos. Peças de quebra-cabeças normalmente são todas diferentes, porque se houver um igual, elas jamais irão se completar, né? Então nós somos essas peças de quebra-cabeças. Somos diferentes e fomos feitos diferentes para nos completarmos. Pronto, meu amor? Saiu? Saiu, pronto. Ela botou até uma luz aqui para mim, ó. Tô iluminado, rapaz. Que coisa, Jesus. Que coisa diferente, filha. Agora eu fiquei iluminado demais. Glitter nos olhos. Glitter nos olhos. Não entendi o glitter nos olhos. Glitter, a gente bota glitter nos olhos? Bota? Não é na boca, não? Glitter nos olhos ou é na boca? Tem glitter nos olhos. É nos olhos mesmo. Na sombra, na verdade. Gleison, você tá mais por dentro do que eu. Eu realmente não sou muito conhecedor desses aparatos femininos, não. Mas vamos lá. O divórcio, ele vem trazer graves consequências para os filhos. Nós sabemos disso. Né? A poligamia, o adultério, ele sempre vai provocar grandes marcas, grandes consequências. Né? O divórcio e a poligamia jamais estarão ligados à criação. Tem gente que fica, porque no início de tudo os homens tinham várias mulheres, então o plano de Deus era um homem e uma mulher. Em nenhum momento Deus vem dizer, tenham várias mulheres. Não, isso aí foi criado pelos homens. Os homens foi que iniciaram esse processo. O dilúvio é a prova disso. O dilúvio ele vem a ocorrer exatamente para exterminar tudo que estava acontecendo. Resolveu? Não resolveu. Até hoje nós vivemos isso. Os homens buscam esse comportamento e com isso geram sérias consequências. Tudo isso por falta de temor a Deus. Temor a Deus é princípio para tudo. Se você tem um marido que você sente que ele teme a Deus, você meio caminho andado de você ter um homem que vai com você até o final da sua vida. Se você tem um marido que não tem temor algum a Deus, é aquele que fala de Deus, ora, reza, mas que não teme a Deus em nada, vigie e ore muito e interceda por esse homem, para que ele venha a conhecer de forma genuína Jesus Cristo. Né? Quando Deus não aceita o ofertante, ele rejeita a oferta. Quando eu quebro o meu vínculo com Deus, quando eu quebro o meu vínculo com Jesus, um vínculo que eu fiz um dia diante de Deus, no altar, é importante eu entender que eu estou desobedecendo a Deus. E como desobediente, até a sua oferta é rejeitada diante do altar, queridos.
pense bastante nessa ação, nessa atitude que talvez, não sei, um dia possa permear aí sua mente. No primeiro capítulo de Malaquias, Deus recusa-se a aceitar os sacrifícios porque os animais eles eram defeituosos. Deus os rejeita por causa do divórcio dos ofertantes. Se você pegar o Salmo 66:18, diz que se há iniquidade no coração, Deus não ouve as orações. 1 Pedro 37 diz que se o marido não vive a vida comum do lar, suas orações são interrompidas. Eu vou repetir isso para você, está lá em Pedro 3,7. Se o marido não vive a vida comum do lar, suas orações são interrompidas. Deus não aceita o culto desses homens, porque ele não aceita a quebra da aliança conjugal. Deus não aceita a quebra da aliança conjugal. Em nenhum momento você vai encontrar qualquer tipo de desculpa, qualquer coisa que te justifique pelo ato da separação, se não for pelo adultério. As demais razões, incompatibilidade de gênios, a gente não se entende. Pastor, aquele homem está endemoniado, pastor. Só pode ser Zé Pilintra, só pode ser, como é o nome? Tranca-rua. Que conversa de tranca-rua e Zé Pilintra coisa nenhuma. Repreende no nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, querida, ouça mais esse homem também. Talvez o coração já esteja tão enraizado de rancores e mágoas que tudo que é dito não se ouve mais. Tudo que o outro fala, eu sempre acho que tem alguma coisa enganosa, sempre tem alguma coisa por trás. Essa história de incompatibilidade de gênios nada mais é do que nenhum cede ao outro. É orgulho, 100% orgulho. Se liberte desse orgulho. Trate seu coração com rancores e mágoas. Deus nos convida a perdoar. Se eu digo que perdoei, eu não tenho que estar olhando para trás. Se eu digo que perdoei, eu não tenho que no primeiro conflito com esse cônjuge trazer tudo à tona e vomitar tudo para ele, porque mulher tem memória fotográfica. A memória da mulher é um chiclete. É uma coisa, gruda. O fato aconteceu há 20 anos atrás, mas está lá entranhado na memória da mulher. O pobre do homem, aconteceu um negócio semana passada, ele nem lembra mais. Mas a mulher fica aquele negócio. Em nome de Jesus, querido. Perdoou, está perdoado. Não traga mais à tona. Não dê vida ao que está morto. Viva o que Deus tem para você. Se Deus te deu uma segunda chance nesse casamento, se Deus te deu uma terceira chance nesse casamento, viva essa chance como se fosse a primeira. E apaga o que você viveu para trás. Se nós desejamos continuarmos casados, se nós desejamos buscar, sim, crescimento, mudança conjugal, trazer um novo relacionamento para dentro de casa, novo que eu diga com o mesmo marido, com a mesma esposa. Se a gente deseja isso, para de olhar para trás. Para de vomitar o que passou. É tempo de você aprender mais com as coisas novas que Deus tem preparado para essa nova oportunidade que Ele concedeu. Porque, meus amados, botem no coração de vocês. Novas chances matrimoniais. Foi o marido e a esposa que decidiram. Foi, o marido e a esposa decidiram porque o Espírito Santo empurrou. Porque o Espírito Santo convenceu que a melhor coisa para aquela casa era realmente tentar novamente. Por isso, busque essa bênção para a sua vida, em nome de Jesus. As consequências do divórcio vão me trazer também o repúdio de Deus ao ato daquela pessoa. A minha decisão de separação, ela vai provocar, querido, o repúdio de Deus com relação à minha vida. Eu estou destruindo aquilo que Ele criou. Deus odeia o divórcio e repudia aquele que age com violência com o cônjuge abandonado. Para Deus o divórcio é como cobrir de violência as suas vestes. Está lá no texto que nós fizemos a leitura agora, lá em Malaquias. Toda vítima do divórcio é violenta psicologicamente falando. Toda vítima de divórcio. Eu conheço N pessoas que se separaram, passaram aí 5, 6 anos separadas, se reencontraram, tiveram uma sala pastoral conosco e dizem sempre a mesma coisa. Pastor, se eu pudesse voltar atrás. Quantos maridos? Porque nós nos separamos sempre achando que o problema está no outro, sempre achando que o outro mudou, sempre achando que o outro é insuportável, que não dá mais para viver junto.
Mas o problema, isso aqui é quase um... Eita, que eu tô com a tosse maravilhosa, não peguei água hoje. Mas o problema, já virou quase jargão, nós sabemos que o problema até pode estar no outro, mas está em você também. E se não houver uma mudança comportamental da sua parte dentro desse seu casamento, nada vai mudar. Não vai acontecer mudança alguma, ao contrário, as coisas vão realmente afundar. E aí eu fico nessa de acusar o outro. Você vai separar, você vai encontrar outra pessoa e eu vou lhe dizer, isso não é profetia, isso não é profecia, isso é 100% óbvio. Você vai passar pelas mesmas lutas que você passou no seu primeiro casamento. Se você não mudar as suas ações, não é porque a mulher que você casou agora é igual à sua primeira mulher, não. É porque o marido é o mesmo. Você só vai viver um novo casamento com uma nova pessoa se essa nova pessoa se casar com um novo marido que não era o marido que estava casado com a primeira esposa. Então, se eu entendo isso, se eu tenho claro entendimento sobre isso, se eu sei que o poder está nas minhas mãos, pelo menos 90% das vezes, de me manter casado, de conservar meu casamento, está em minhas mãos, por que eu não mudo? Mudar nunca foi fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mudança é algo dificílimo. Mudança é algo complexo demais. Nós sabemos disso. Por isso que poucas as pessoas que fazem tanta diferença no mundo. Quem são as pessoas que mais têm sucesso, as pessoas que mais alcançam, as pessoas que mais fazem acontecer? São as pessoas que têm maior facilidade de adaptação. São pessoas que sempre estão inventando, sempre estão inovando, sempre estão buscando novos desafios e que têm facilidade à mudança, que se adaptam com facilidade e que têm verdadeiro horror à zona de conforto. Fuge da zona de conforto, principalmente a zona de conforto de dentro da sua casa. Ela hoje pode estar se transvestindo numa falsa, numa pseudo-paz. Mas que com o tempo, querido, isso pode se transformar numa grande tempestade. Não permita essa acomodação dentro da sua casa. E para a gente fechar aqui, nunca esqueçamos que o povo de Deus ele é 100% aliançado antes de ser com o cônjuge, aliançado com Deus. Com Deus. O que a Miriam está dizendo aqui? O pensamento e as atitudes são as mesmas. O erro acontecerá. Exato. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou colher a mesma coisa. O problema é que o povo está fazendo a mesma coisa e quer esperar algo diferente. É o cúmulo da ignorância, né? Então o povo de Deus ele é aliançado. Antes de ser aliançado com o povo de Deus, com o seu cônjuge, ele é aliançado com Deus. Por isso ele não deve jamais entrar com aliança com outra coisa senão com o próprio Deus, né? O clamor dos feridos é mais alto aos ouvidos de Deus do que as orações daqueles que ferem. O clamor do traído chega com muito mais facilidade e é ouvido por Deus do que o clamor daquele que trai. A palavra de Deus diz que Deus rejeita a oração do adúltero, que Deus rejeita a oração daquele que trai, daquele que fere, daquele que machuca. Deus é a testemunha de toda a cerimônia de casamento e também será a testemunha de toda violação dos seus votos. Cada violação dos seus votos, Deus está presente. Acho tão engraçado, gente. Na hora de casar, todo mundo chama Deus para o casamento. Na hora da separação, todo mundo esquece que Deus está no seu casamento. Na hora do casamento, a pregação é toda: Senhor, vem fazer parte, Senhor, vem fazer parte. Na hora da separação, cadê Deus? Na hora da separação, ninguém sabe parar, marido e esposa, e fala: peraí, agora vamos conversar com Deus. Vamos ver se o que nós vamos fazer agora é realmente do agrado do Senhor Jesus. Cadê Deus? É tão bom, é tão cômodo se utilizar de Deus em alguns momentos e não se utilizar dele em outros. Eu quero dizer a você que Deus é onipresente, meu amado. Por mais que você em alguns momentos não queira, Ele está presente, Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está sentindo o que você sente, Ele sabe exatamente o que passa a sua mente. Por isso, se no momento de casar você busca a presença de Deus, no momento de separar também, busque a presença de Deus e ouça o que o Espírito quer te revelar.
O pecado do divórcio é uma coisa abominável e que Deus odeia. Não tem outro caminho. A Justa, pastor, se for possível, continua, por favor, as lives sobre casamento, relacionamentos, são muito edificantes para as famílias. Sim, vamos sim, viu? Vamos estar orando para que Deus abra a mente desse pastor, porque fazer live todo dia é um desafio, viu? Pensa no tamanho do desafio, é grande. Tá acabando a live, gente, acabou de aparecer aqui o cronômetro. Eu vou orar por todo mundo, você vai colocando os nomes, eu não vou conseguir ler todo mundo agora, porque a live já vai acabar. Mas que Deus abençoe muito, viu? Vamos falar, vou fazer uma live sobre namoro, amém, boa ideia, vou fazer sim. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, por mais uma palavra que Tu derrama sobre nossas vidas. Eu te agradeço por poder, de alguma forma, abençoar Teu povo. Eu te peço pelo Seu Teixeira, eu te peço em nome de Jesus por cada uma das pessoas que estão aqui nessa live, que o Senhor visite os corações. Te peço pela Elizabeth, te peço pela Dani, pela família do Gleni, te peço pela Larissa, pela Nilza, pela Dona Joélia. Abençoa, Senhor. Tu sabe o que cada uma dessas pessoas deseja. Abençoa o Valmir Júnior. Te peço, Pai, em nome de Jesus, pelo Dr. Alex, abençoa cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, visita cada coração, o seu Lorival, os faz cada dia mais cheios de Ti, Pai, eu te peço. Te agradeço, que você na sua casa, onde você estiver, que o Senhor te abrace, que o Senhor cuide da sua vida matrimonial, do seu casamento, você esposa, você marido, que o Senhor derrame uma unção sobrenatural, de muito desejo um pelo outro, né? E você que não casou ainda, que Deus levante um homem e uma mulher de Deus que te façam muito felizes, né? Peço pelo casamento da Dani e do Adriano, pelo Alexandre, pela Cene Poeiras, pela Mirtes. O tempo está acabando, Deus abençoe. Hoje à noite tem a sala de Zoom, quem quiser participar vai no direct. Beijo!